Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós buscamos Sua sabedoria, buscamos Sua vontade, pedimos Seu poder em tudo que nós fazemos. Pai, queremos aprender de Sua palavra, queremos praticar Sua palavra, queremos ficar perto do Senhor em tudo e que o Senhor opere em nosso meio. Que o Senhor transforme nossas vidas cada vez mais, para que possamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Obrigado por nos amar. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Qual é a melhor maneira de fazer uma escolha? Qual é a melhor maneira de fazer uma escolha? Cara ou coroa? Sabe o que é jogar uma moeda? Que tal? Par ou impar? Sabe que esta é a melhor maneira? Vocês se lembram, depois das aulas, talvez num sábado, vocês reuniram com alguns amigos para jogar futebol? Uns 10, 12 homens compareceram. Quem vai decidir quais são as equipes hoje? E normalmente nós escolhemos o melhor jogador. Mauro? Quem é o outro melhor jogador? Outro? Porque nós não queremos Mauro e o outro junto. Mas, será que a gente escolhe a pessoa mais forte e dominante? Escolhe porque é mais forte e dominante? Ou normalmente, talvez a pessoa que trouxe a bola hoje vai escolher. Porque se eu não escolho, eu não jogo. Mas de alguma forma, duas pessoas vão assumir esta tarefa. E diante da tarefa, a escolha é feita. Alguns jogadores não gostaram da escolha. Eu não tinha voz na escolha. E eu não gostei da pessoa que ele escolheu. Ele não conhece os melhores jogadores. Nossa equipe perdeu por causa da escolha dele. Vocês já participaram de algumas conversas dessas? A escolha de homens para ser presbíteros, diáconos, evangelistas. A escolha precisa ser feita. É uma escolha muito importante. E nós estamos num processo de consagrar homens para servir nessas funções de presbítero, diácono e evangelista. Até no pé do seu boletim diz 20 de março. Se Deus quiser. Neste momento, é sempre se Deus quiser, porque nós estamos em submissão dele. Nós fazemos planos, mas é Deus que direciona os nossos passos, diz Provérbios 16. E nós vamos consagrar nossos planos a Deus para que sejam bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Mas nós estamos num processo. E o processo nem sempre acontece nas datas que a gente prefere. Mas nós estamos num processo de consagrar homens para servir nessas funções. Nas últimas semanas, nós temos falado sobre o que é uma liderança bíblica. Quais são as qualificações de uma liderança bíblica? O que a Bíblia diz, o que Deus fala. Semana passada nós falamos sobre qual é o trabalho no dia a dia de uma liderança bíblica. E hoje nossa lição é como uma liderança bíblica é escolhida. Acho que é uma coisa para a gente avaliar. Se você perdeu uma das mensagens das últimas semanas, estou no site da igreja, com esboço, pregação vivo. Você pode escutar a pregação novamente das últimas 3 semanas. Somos muito gratos a Lúcio e outros que trabalham neste ministério. Todo mundo ouvir a mensagem de Deus. Como uma liderança bíblica
é escolhida. Nós vamos agora, junto, avaliar muitos textos bíblicos. E nós vamos ver como presbíteros, diáconos, evangelistas e até missionários, como eles foram escolhidos no passado, para a gente seguir o mesmo padrão, o padrão de Deus, hoje. Primeiro, se tiver seu boletim pronto, vamos anotar o que está envolvido em como escolher uma liderança bíblica. Primeiro, os homens devem mostrar desejo em serem escolhidos. Primeiro passo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, presbítero. 3 palavras descrever a mesma pessoa. Que alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Se alguém não quer jogar bola na equipe, ninguém pode forçá-lo a entrar em campo. Começa com o desejo da pessoa em servir a igreja. Em 1999, os evangelistas e os missionários desta congregação, nós vimos 8 casais. Um homem, junto com a esposa, servindo na liderança de casa, servindo no culto, servindo em ministérios, visitando pessoas, evangelizando pessoas. Essas não são pessoas dominantes, autoritárias. Não, essas são pessoas com uma toalha na mão, como Jesus. E eles compareceram para servir. E nós vemos 8 casais assim. Então, os evangelistas na época, 1999, nós convidamos eles. Porque o desejo deles em servir era óbvio. Então, nós convidamos eles para fazer um treinamento mais específico sobre servir nessas funções, que possivelmente, talvez, se Deus quiser, se você ainda tem vontade, servir numa dessas funções um dia, ser presbítero, diácono, evangelista. Então eles foram convidados. E desde 1999 até hoje, nós temos investido nessas pessoas. Alguns têm saído do grupo, outros entraram. Nós vimos outros casais, vários casais na congregação. E nós convidamos eles a participar nesse treinamento. Porque são pessoas servos, pessoas humildes, pessoas no chão. Você percebe eles nos nossos eventos? Não percebeu eles em nossos eventos? Churrascos, festas. Eles são os caras lá no chão, limpando aquela bolo, quando o outro meio passa por perto. E vocês sabem que eles são. Você já viu eles limpando o bolo do chão, né? Eles são servos de coração. Eles não são líderes, dominantes. Não, eles são Jesus. Pessoas maravilhosas. Mas começa com isso. E tem outros entre nós fazendo igual. Nós temos visto. E um dia você será chamado a fazer este mesmo treinamento. Número 2. Como escolher uma liderança bíblica? Número 2. Os evangelistas precisam treinar e participar na escolha. Tito, capítulo 1. Paulo, escrevendo para Tito, diz: Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros, bispos, pastores em cada cidade, como eu o instruí. Então Paulo escreveu para Timóteo, lá em Éfeso. Segundo Timóteo, Paulo diz isso: Timóteo, as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Paulo, o apóstolo, inspirado por Deus, preparou 2 evangelistas. Tito e Timóteo não são pastores, presbíteros, eles são jovens.
talvez nem tem filhos ainda, talvez solteiro, eu não sei. E nós vimos as qualificações de 1 Timóteo e Tito sobre presbítero, homem casado, com filhos, em submissão. Temos 2 jovens evangelistas. Paulo treinou. Ele diz, vocês dois, em Éfeso e em Creta, vocês dois têm a responsabilidade de verificar que a tarefa de uma liderança bíblica está acontecendo antes de mudar para um outro local. Sabe, um evangelista tem muita tarefa. Mas uma das tarefas deles é o que nós vamos ver nesta próxima leitura. Vamos pular aqui embaixo. Efésios 4. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Tito, Timóteo, Mauro, Cícero, Ramos, Alan, Rodney, pelos anos o que a gente tem feito de papel. E Jesus designou alguns evangelistas e outros pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Sabe, quando uma congregação é pequena, como nós éramos, mas não somos mais. Quando nós éramos pequenos, normalmente não tem uma liderança bíblica completa. Não tem. Normalmente tem um evangelista, ou talvez 2 missionários chegando num lugar e iniciando uma obra evangelística. Mas além da obra evangelística, este homem tem a responsabilidade de preparar uma liderança bíblica de presbíteros, diáconos e evangelistas. É por isso que o Mauro e o Rodney e eu e outros no passado, nós chamamos aqueles casais em 1999 e nós temos investido neles no treinamento por vários anos. Por isso, nós iniciamos o Instituto Bíblico Sul do Brasil em 2005. Para dar a oportunidade a mais pessoas serem preparados para essas diversas funções. E o Instituto Bíblico Sul do Brasil vai continuar. Eu escuto frequentemente, o Alan, o que vai fazer? Sim, o Instituto Bíblico Sul do Brasil continua. Eu sou um professor e eu vou continuar preparando pessoas. O Instituto Bíblico Sul do Brasil vai ser uma fonte de recursos para o treinamento contínuo das pessoas já servindo e pessoas que querem servir no futuro. A nossa obra missionária não é completa até ter uma liderança bíblica nesta congregação. Como uma liderança bíblica é escolhida? Número 3. Os missionários precisam participar na escolha. Missionário sentado aqui na frente, o Rodney. Outro missionário aqui na frente. Oh, vocês vão ficar gritando aleluia um dia quando não tem sotaque todo dia na frente. Missionários. Vamos fazer uma igreja brasileira com liderança brasileira. É isso que Deus quer. Mas neste processo de escolher uma liderança bíblica, os missionários participam. Por quê? Veja Atos capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Agora, se você volta no começo de Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja em Antioquia como missionários, numa equipe de plantar novas congregações em várias cidades. Aqui no final de Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé estão viajando de volta nessas congregações e ajudando a designar presbíteros em cada igreja. Por que eles participavam? Eles ensinaram essas pessoas o Evangelho. Eles batizaram essas pessoas. Eles andavam com essas pessoas. Eles treinavam essas pessoas pessoalmente. Eles conhecem a vida dessas pessoas de uma forma íntima. E por conhecer essas pessoas de uma forma íntima, eles têm uma voz sábia na escolha. Então, eles precisam participar. Como uma liderança bíblica é escolhida? Número 4. A congregação precisa participar na escolha.
Leia comigo em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Irmãos, nós temos os apóstolos falando, irmãos, vocês, congregação, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nós dedicaremos a oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram os 7 homens. E no versículo 7, interessante, diz assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. Quando a igreja cresceu em Jerusalém, era necessário mais pessoas servindo na liderança da igreja. E quando mais pessoas se prontificaram a servir, até com o tempo disponível, talvez não tenha muito tempo, mas eu estou aqui para fazer o que eu posso. Mesmo o tempo limitado, eu estou aqui para participar na equipe, servir. A igreja crescia mais ainda. E quando a igreja aqui seleciona e consagra a Deus esses presbíteros, diáconos, evangelistas, a igreja aqui vai crescer mais ainda. E nós vamos precisar mais presbíteros e diáconos e evangelistas. Nós não temos o suficiente. Nós precisamos mais de imediato, mas é um processo no crescimento espiritual de cada um. Os apóstolos nesse texto instruíram a igreja a participar na escolha desses diáconos. Por quê? Porque a igreja conhece se um homem tem um bom testemunho na comunidade, lá no bairro. A igreja sabe se um homem já se comprovou sábio em cuidar de tarefas pois já está servindo na igreja. E a igreja sabe se esta pessoa é uma pessoa espiritual e comprometida no seu proceder na vida. Uma pessoa cheia do Espírito. E é por isso a igreja precisa participar, todos os irmãos, todas as irmãs, na escolha da liderança bíblica. Como uma liderança bíblica é escolhida? Número 5. Está vendo? Muita coisa está envolvida, né? Muita coisa. Número 5. Deus, este é o mais importante. Deus precisa participar na escolha. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz isso. Capítulo 4, versículo 7 a 11. Cristo, versículo 7. E tudo falando sobre Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Quem escolheu os apóstolos? Jesus. Quem vai escolher os evangelistas, pastores e mestres nesta congregação? Jesus. Trabalhando por meio dos desejos dos homens. Trabalhando por meio do treinamento dos evangelistas. Trabalhando com a voz sábia do missionário que andou com essas pessoas. Trabalhando nos seus corações dedicados a Deus. Deus vai escolher. Atos 20, versículo 28, a Bíblia diz isso. Paulo, falando com os presbíteros na igreja de Éfeso, ele diz isso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Quem está envolvido? E Ele está dentro da gente? E Ele está agindo? E nós confiamos nisso? E Ele vai trabalhar nesse nosso processo de chegar a uma liderança bíblica. Aleluia. Veja Atos 13. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé
e Saulo para a obra que os tenho chamado. Paulo e Barnabé estão meio... Quem eu? Espírito Santo diz, eu estou trabalhando na sua vida. Eu confio em você. Saulo de Tarso, Barnabé, primeira vez ser missionário, eu lembro meus dias. Mas alguém falou comigo, como Deus falou com Josué, seja forte e corajoso. Leia Josué capítulo 1, Moisés faleceu, agora Josué, o que eu vou fazer? Diante de uma trabalho imenso. E 3 vezes em Josué capítulo 1, Deus diz, seja forte, corajoso, não recua. Temos uma obra e é meu poder em você e a obra vai. Porque nós somos muito pequenos diante da tarefa e nós precisamos da escolha de Deus. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram. Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, participam na escolha de obreiros na liderança bíblica. Esta obra é a obra de Deus. Deus conhece o coração de cada um. Nada escapa seus olhos. Então está certo? Acontecerá. Está errado. Eu te falo, Deus vai impedir. Porque nós estamos adorando e pedindo a Deus. Nós devemos adorar mais, e orar mais, e jejuar mais, buscando a ajuda do Espírito Santo de Deus na escolha desta liderança bíblica. Deixe-me resumir e concluir. Seu esboço no boletim tem mais, mas nós vamos fazer isso no outro domingo. Deixe-me resumir. O desejo destes homens, junto com o treinamento de evangelistas, acompanhamento de missionários, reconhecendo o desejo e o coração de servo, uma igreja afirmando o bom testemunho destas pessoas, e Deus trabalhando em nosso meio. Assim é feita a escolha de uma liderança bíblica. E a melhor escolha será feita. Nós estamos numa guerra espiritual. Cada vez que esta igreja tenta tomar um passo grande para frente, Satanás ataca e tenta nos atrapalhar. Ele vai tentar jogar um contra o outro. Ele vai criar dúvida em nosso próprio coração. Satanás é terrível. Então nós sabemos, nós aprendemos anos atrás, quando a gente vai preparar tomar um passo passo grande, Roger, Maura, nós estamos de olho no cara que está tentando atrapalhar nisso aí. E nós oramos mais. Porque Tiago 4 diz, quando nós vamos nos aproximar a Deus, o inimigo vai fugir. Eu peço a esta igreja, Carnaval está chegando. A gente faz coisas diferentes do mundo durante o Carnaval. A gente não bebe, a gente não arranca as roupas. Não, a gente aproxima de Deus. E eu estou pedindo para vocês, durante o Carnaval, e nas próximas 2, 3 semanas, fazer uma coisa importante. É o que Paulo e Barnabé fizeram lá em Atos 14. É o que a igreja fez lá em Antioquia. Eles adoravam a Deus, não só no domingo. Segunda, terça, quarta, todo dia eles adoravam a Deus, eles oravam e eles fizeram isso com jejum. Jejum? O que é isso? Está na hora alguns aumentar seu conhecimento bíblico sobre jejum. Então no esboço tem várias passagens que vocês podem ler em casa para educar si mesmo sobre jejum. Por que a gente vai jejuar? Durante o jejum, nós estamos buscando a vontade de Deus. Nós estamos
buscando a ajuda de Deus. Nós estamos ficando humildes diante de Deus. Nós estamos colocando nossa dependência em Deus. Nós estamos procurando a resposta de Deus diante dessa escolha de uma liderança bíblica. E enquanto vocês vão lendo essas passagens, vocês vão ouvir tudo isso nas Escrituras. O que é jejum? O que eu tenho que fazer? A Bíblia não dá regras específicas. Cada um vai decidir seu jejum próprio nessas próximas semanas. Algumas pessoas vão jejuar só uma refeição. E eles vão passar aquele tempo orando ao invés de comendo. Eles vão demonstrar para Deus que Deus, sua vontade, sua obra é mais importante. Sua voz, nessa hora, é mais importante do que este picanha hoje à noite. Ou linguiça. Ou sucrilhos de manhã. Seja o que for. Outras pessoas vão jejuar um dia inteiro e vão orar em cada refeição. Outras pessoas vão jejuar 1, 2, 3, 4 dias. E em cada refeição, eles vão, ao invés de comer, eles vão tomar este tempo e vão buscar a ajuda de Deus. Talvez alguns de nós precisamos de jejum de televisão. E tomar aquele tempo para orar. Eles não tinham televisão na época. Nós temos. Vamos jejuar de alguma coisa e passa aquele tempo em oração a Deus. Porque quando nós vamos adorar, e nós vamos orar, e nós vamos buscar, Deus vai operar. Oremos, oremos. Pai Celestial, louvado seja teu nome. Obrigado por nos deixar a sua palavra, para nos guiar neste processo de cuidar do seu rebanho aqui em Curitiba. Buscamos a sua sabedoria, sua vontade, e que o Senhor opere cada vez mais